Olá, meus amigos, graça e paz. Fala, é o Bispo Adenilton Bonfim, da Igreja Evangélica Tempos de Fé. Nós sabemos que é Natal. Natal é o aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero trazer uma palavra sobre Natal e sobre Jesus. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu gostaria de lhe pedir que vocês viessem se inscrever nesse canal, compartilhar, aperte o sino de notificação, deixa o seu like e peço para as pessoas também se inscrever nesse canal que chama Tempos de Fé, para que você venha estar ajudando a divulgar o nosso trabalho para o reino de Deus. E na palavra de Deus que nós vamos aprender hoje é sobre reconhecimento. O que é reconhecimento? É quando você reconhece algo ou alguém fez por você. É um ato de gratidão. Quando a gente pensa, fala em reconhecimento, é você reconhecer alguém que fez o bem para você. É um reconhecimento. Eu quero falar sobre isso a respeito de Jesus. Que nós devemos reconhecer o que ele fez por nós. Então o tema de hoje é reconhecimento. No livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 23, diz assim: olha por que nós devemos reconhecer e comemorar o aniversário de Jesus. Romanos 3, 23 diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente sabe que pelo pecado de Adão e Eva, todos pecaram, né? Todos estão no pecado, estavam no pecado, estamos restituídos, separados da glória de Deus. Mas é aí que entra a questão. Olha só o que diz no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6. Se você tiver sua Bíblia, abre lá. Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz ali. Então nós estamos falando aqui sobre Jesus, né? Jesus, ele morreu por cada um de nós. Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz aqui o profeta Isaías. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então você vê que o profeta Isaías ele está falando aqui a respeito do nascimento de Jesus. Por que nós devemos reconhecer? Porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Mas através de Jesus Cristo, do nascimento dele, Deus nos deu uma nova esperança para que possamos ser salvos. Através de Jesus Cristo, do seu nascimento, até mesmo da crucificação, hoje nós somos salvos. Hoje temos a misericórdia, o perdão. Jesus Cristo ele é o nosso advogado. Ele é fiel. É por isso que nós devemos ser gratos a Deus. Porque no livro de João 3,16 diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E isso é um reconhecimento. O que é reconhecimento? Quando eu reconheço o nascimento de Jesus, quando eu reconheço por tudo que Jesus ele fez por mim. Então, reconhecimento também se chama um ato de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por enviar o teu Filho para nos trazer a salvação e a esperança. Um exemplo disso, no livro de Lucas, capítulo 17, olha o que diz ali. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, 11. Olha o que diz ali. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrar ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, o limpo, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondeu de Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você parou para pensar? Você viu como é um ato de gratidão? 10 homens foram curados, mas eu quero destacar o último versículo. E Jesus disse no versículo 17: não foram os 10 limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória, senão esse estrangeiro. Isso é um ato de gratidão. Isso é um ato de reconhecimento. Aqueles homens estavam leprosos. Porque todos nós, na verdade, temos uma lepra. Temos um pecado, uma imperfeição. Ninguém é perfeito. Você nunca vai ser perfeito. Todos nós somos dependentes do perdão e da misericórdia de Deus. Não é por merecimento nosso. Todos nós temos os seus erros. E todos nós temos a sua falha. E muitas vezes Jesus ele vem, ele limpa. Mas a questão é, você está sendo grato? Ele reconhecendo o que ele fez por você? Então, nesse Natal, Jesus ele quer reconhecimento. Quer que você reconheça que todo dia você precisa do perdão dele, que todo dia você precisa da misericórdia dele, que todo dia você precisa melhorar. Isso é reconhecimento. Eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu reconheço que sou dependente do perdão de Jesus. Eu reconheço que eu preciso de Jesus todos os dias da minha vida. Então, claro, nós estamos vivendo uma época de Natal, o nascimento de Jesus. Mas Jesus ele quer que todo dia do ano, 365 dias, que sejamos dependentes dele. Para começar o último leproso, ele voltou para lhe agradecer, ele ficou curado. Isso é reconhecimento. Reconhece Jesus em todos os seus caminhos. Tudo que você fizer, olhe somente para ele. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para ele. Porque se você for olhar para você, você vai ter muitas decepções com você. Porque você vai decepcionar com você mesmo. Mas olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o alvo. Isso que Jesus ele quer. Reconhecimento, gratidão. Eu necessito de Jesus todos os dias, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração. Pai, eu oro. Muito obrigado por esse dia comemorativo, o dia de Natal. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas, essas casas, essas famílias. Abençoe, Senhor Jesus, livra, proteja e guarde todo o mal. Que o amor, a união, a comunhão está sobre a vida de cada um.
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.